Olá pessoal, hoje a nossa aula será sobre produtos notáveis. Iremos estudar 5 casos de produtos notáveis. O primeiro caso que a gente vai estudar é o produto da soma pela diferença de dois termos. O livro varia às vezes a ordem dessas 5 regras, mas o que importa é que vocês aprendam as 5. Tá? A primeira é o produto da soma de dois termos, né? Pela diferença. Produto da soma pela diferença de dois termos. Vou dar um exemplozinho qualquer aqui e a gente vai resolver para que vocês vejam a fórmula como é mais rápido. Temos aqui, ó, produto, porque é vezes, né? Produto é vezes. Da soma pela diferença é menos, de dois termos. Como é que se resolve isso aqui? Vamos lá. Primeiro vamos resolver pela multiplicação normal de polinômio por polinômio. Vamos fazer x vezes x. X vezes menos 2, 2 vezes x, 2 vezes menos 2, ok? 4 multiplicações. Então, x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 2 é menos 2x. Aí, mais 2 vezes x, mais 2x. E mais 2 vezes menos 2, menos 4. Se você observar aqui, ó, menos 2x com mais 2x dá para cancelar, ó. Sobrou o quê? X ao quadrado menos 4. Isso seria a solução. Agora vamos fazer pela fórmula, você vê como é muito mais fácil. Sempre que for uma multiplicação e os termos desse parênteses for igual desse, mudando só o sinal, ó. Aqui é o x, aqui é o x, aqui é o 2, aqui é o 2. Só muda o sinal, ó. Fique atento, o sinal tem que ser oposto. Não pode ser mais e mais ou menos e menos, não. Um tem que ser mais, outro tem que ser menos. E não é obrigado o primeiro ser mais, não. O primeiro pode ser menos, o segundo mais. O que importa é que não sejam iguais. Sempre que isso acontecer, e você for fazer por essa multiplicação aqui, os dois do meio vai cancelar, ó. Então, para ir mais rápido, você vai usar qual fórmula? Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Pronto, aqui você já acha a resposta direto. Quem é o primeiro? X. Quem é o segundo? 2. Se olhar por esse parênteses é a mesma coisa. Quem é o primeiro? X. Quem é o segundo? 2. Então, tanto faz olhar para esse parênteses como para isso. Então, primeiro ao quadrado. Quem é o primeiro? X. Então, bota x ao quadrado. Menos da fórmula. Quem é o segundo? 2. Aí ao quadrado. Sempre essa fórmula. Primeiro ao quadrado menos segundo ao quadrado. Se os parênteses estiverem só com sinais trocados. X ao quadrado não tem como resolver, continua x ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Então, se você observar as respostas, ó, são as mesmas. Essa e essa. Só que aqui é mais rápido, né? Quando você for fazer concurso, então você faz logo por essa que é mais rápido. Primeiro ao quadrado menos segundo ao quadrado. A segunda formulazinha que nós vamos estudar é o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Esse parênteses ao quadrado, ó, x mais 3 ao quadrado, eu posso transformar em x mais 3 vezes x mais 3. Um valor ao quadrado é ele vezes ele, né? Então é um parênteses vezes ele mesmo. Então você vai usar a regra daqui, ó, da multiplicação. Só que os dois são demais, viu? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 3, 9. A diferença é que os dois são positivos, ó. Não dá para cancelar. Ficaria x ao quadrado. 3x com 3x, 6x. Depois mais 9. Então a resposta daria um trinômio, 3 termos. Mas se eu quiser usar a fórmula, qual seria essa fórmula? Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Se você observar, ó, tem ele duas vezes, né? 3x e 3x. Então, por isso sai esse número 2. O primeiro é o x, ó, ao quadrado. O segundo é o 3 ao quadrado. Por isso dá x ao quadrado e 9. Vamos usar a fórmula para você ver que vai dar o mesmo resultado. Primeiro, x. Segundo, 3. E substituindo na fórmula. Esse 2 é fixo. Primeiro ao quadrado. Ó, o primeiro é x. Então, fica x ao quadrado.
mais 2, que multiplica o primeiro e o segundo, que é o x e o 3, ó. O x e o 3, mais segundo ao quadrado, ó. Segundo é 3, aí é ao quadrado. Agora é só resolver, ó. Permanece o x ao quadrado. 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Se você observar, as respostas dão iguais, ó. Então, dessa maneira aqui é mais demorada e aqui é mais prática, que é a fórmula. O terceiro caso é se aqui dentro for um menos, ó. Aqui era mais, fica o quê? O quadrado da soma de dois termos. Aqui fica o quadrado da diferença de dois termos. O que é que muda? Só esse primeiro sinalzinho aqui, ó. A forma fica primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Se você aprender a forma do mais, você aprende a do menos, que só muda o primeiro sinal. Se era mais, continua, fica menos. Esse mais continua por quê? Porque é ao quadrado. Qualquer valor ao quadrado entre parênteses é positivo. Então, essa resposta aqui, como muda só o sinal daqui para cá, ó, só vai mudar esse sinal aqui, ó. Ficaria x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado. Então, daria praticamente para a mesma resposta, só mudando esse primeiro sinal, ó. Esse primeiro sinal aqui é menos, ó, e esse primeiro é mais, ó. Só mudou ele, mas deu os mesmos termos. Aí o quarto é a regra do cubo, ó. X mais 2 ao cubo. Deixou de ser ao quadrado e passou a ser ao cubo. Aí existe uma fórmula. Se você esquecer a fórmula no dia de uma prova, você repete esse parênteses 3 vezes. Nele ao cubo, é esse parênteses vezes ele de novo. Ou pode colocar esse parênteses ao quadrado, que são 2 vezes, depois vezes ele de novo. Mas a forma seria essa, ó. Ela é maiorzinha um pouquinho, ó. Primeiro ao cubo, que aqui é o cubo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, só que o primeiro sendo ao quadrado. Aí repete essa mesma fórmula, 3 vezes o primeiro vezes o segundo, só que o quadrado que era no primeiro agora é no segundo, mais o segundo ao cubo. Se você observar, ó, começa com o primeiro ao cubo e termina com o segundo ao cubo. E no meio a fórmula é igual, ó, 3 vezes primeiro vezes segundo, 3 vezes primeiro vezes segundo. Só que o quadrado daqui é no primeiro e aqui é no segundo. Aí substituindo, ó, x é o primeiro e o segundo é o 2. Então, olhando para a fórmula, ficaria, ó, primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Aí vai ficar isso aqui de novo, ó, 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí o quadrado vem para o segundo. Mais o segundo ao cubo. 3 vezes x vezes 2, 3 vezes x vezes 2. Só que o quadrado no x, no outro é no 2. É fácil de memorizar. X ao cubo, repete. 3 vezes 2 daqui, ó, 6. E x ao quadrado. Então ficaria 6x ao quadrado. Já que é 3 vezes 4, ó, porque 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. Repete o x. 12x. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. Cuidado para não colocar 6. Porque tem aluno que faz somar o 2 3 vezes, coloca 6. É ao cubo. Dá um polinômio decrescendo o grau, ó. 3, 2. Aqui é mesmo que 1 e 0, porque não tem um x. Se você observar, como é o quadrado, ó, deu 3 termos. Como é o cubo, deu 4 termos. Sempre é um a mais do que o expoente, ó. E o último caso, pessoal, é só mudar o sinal aqui para ficar menos, ó. Segue o mesmo raciocínio do 2 com 3, ó. É a mesma fórmula, só vai mudar os sinais. Aonde? No quadrado só muda no primeiro. Porque aqui, como é o quadrado, o número ao quadrado continua positivo. Aqui, como é ao cubo, ó, e é ao cubo, vai mudar o primeiro e o último, ó. Esse sinal de mais fica menos e esse também. Então, ficaria quase a mesma coisa. Só vai mudar esse sinal aqui e esse. Os termos vai dar a mesma coisa, ó. Essa fórmula aqui fica menos, ó. Essa aqui continua, viu? Mas essa fica menos. Só muda o primeiro sinal e o segundo e o último. Primeiro e último sinal muda. Os dois ficam menos, ó, menos e menos.
Mas a resposta daria essa, ó. Mudando só o sinal, ó. Então, se você aprender uma forma, praticamente aprendeu a outra. Porque só muda o sinal, ó. Da mesma resposta. Mudando só o primeiro sinal e o último sinal. Ok? Valeu!